E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista começa fraco, mas depois fica muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história inicia no teste de admissão de uma academia super popular. Aqueles que passaram no teste escrito estavam prestes a realizar o teste para verificar os talentos. Neste mundo existe 5 diferentes ranks onde o pó branco é o mais fraco e santo negro é o mais forte. Essa academia só aceita quem está no segundo rank ou acima e o protagonista, conhecido como Ming, estava prestes a verificar seus talentos, porém enquanto todos estavam despertando rank 2 ou acima ele acaba despertando o pó branco o mais baixo nível. Com isso ele não consegue entrar na academia, e logo após isso todos começam a humilhar ele, chamando ele de lixo. Porém um dia enquanto estava passeando de moto ele acaba vendo uma luz no céu. Inicialmente ele acredita que é apenas um cometa, mas logo após isso essa luz vem em sua direção e acaba atingindo ele, e com isso ele acaba ganhando o poder de um sistema de uma deusa, onde por causa que ele não possuía habilidades de luta, apenas tinha muita sorte, esse sistema acaba dando para eles poderes extraordinários para a batalha, chegando ao 4º rank de poder. Porém ele acabou ficando desacordado por um ano, onde nesse tempo em que ele estava dormindo, muitos vinham visitar ele apenas para humilhá-lo, acreditando que ele ainda era o mais baixo rank. Nesse tempo também o número de monstros aumentou muito e acabou atacando o hospital em que ele estava. Mas é neste momento que ele desperta do coma e dizima um monstro que estava perto dele. E agora Ming, com o poder que recebeu dessa deusa, vai trilhar um novo caminho para se tornar o ser humano mais forte para derrotar poderosos monstros, e aqueles que subestimavam ele vão ser dizimados se entrarem em seu caminho. Agora nesse próximo mangá a história inicia com o protagonista conhecido como Mutial, onde por ele carregar o sangue de escravos ele não podia aprender artes marciais sem a permissão do mestre do clã, mas ele acabou roubando artes marciais escondido para aprender, e após ser descoberto por seu pai ele acabou manchando a reputação do seu clã por ter linhagem de escravos. Tudo isso foi um plano do seu irmão para expulsá-lo, e logo após ser atacado por seu pai onde destruiu seu centro de energia, seu irmão acaba atacando ele também, e por estar com seu centro de energia destruído ele não consegue lutar e acaba sendo massacrado por ele sem conseguir revidar, e ele acaba tendo seus ossos quebrados e quase todo seu corpo foi destruído, mas sua mãe, a única que estava ao seu lado, acaba ajudando ele, e com isso ele não é morto. Logo após isso ele é banido desse clã e à beira da morte, traído por todos, ele foi jogado na floresta. Apesar de estar com seu corpo todo destruído ele decide que não vai morrer ali, ele jurou que vai ficar mais forte para destruir o clã que traiu ele e com isso salvar sua mãe. Pouco tempo depois de desmaiar uma misteriosa pessoa aparece, e logo após isso Mutian acorda, e ele percebe que está em outro local e dentro de um líquido. Logo ele percebe que todo o seu corpo foi restaurado, e lá ele se encontra com um velho, e ele acaba descobrindo que sua linhagem de escravo, que todos humilham ele por causa dela, onde na verdade a sua linhagem pertence à do demônio celestial, onde por causa de alguns eventos foi perdida. Quem possui essa linhagem tem a progressão muito lentamente, mas se tiver um treinamento correto pode ficar muito poderoso mais rápido. E agora Mutian inicia uma nova jornada onde ele começou um novo treinamento com esse velho e rapidamente ele fica muito mais forte, e agora ele tem força para bater de frente contra aqueles que traíram ele, com isso se vingar de todos que fizeram ele passar vergonha no passado. Nesse próximo mangá a história se passa em um continente onde a força suprema reinava, e para auxiliar nessa caminhada para o topo os guerreiros usavam seus espíritos marciais. Eles foram classificados em ranks, e com isso quanto mais forte for seu espírito mais poder você conseguirá, sendo capaz de destruir montanhas facilmente com apenas um golpe. Agora a história segue com o protagonista conhecido como Killman. Ele era considerado como um gênio da sua família, sendo o mais talentoso. Com isso todos acreditavam que ele ia despertar um espírito de classificação mais alta. Porém quando ele começa o ritual para despertar seu espírito ele acaba despertando um de 1º grau, que é considerado um dos mais fracos. Porém ele já esperava que isso ia acontecer, e como outro membro do seu clã acabou despertando um muito poderoso, ele rapidamente vem humilhar ele, falando que ele não é um gênio e sim um pedaço de lixo inútil. Com isso todos à sua volta começam a chamar ele de lixo e falam para expulsar ele do clã, e também até mesmo seu mestre começou a humilhar ele. Mesmo todos falando isso com ele, ele não se importava, pois esse espírito era o que ele queria, isso porque quando ele era mais jovem enquanto estava treinando acabou sendo atingido por um raio vermelho. Logo após isso ele adquiriu um espírito onde ele é conhecido como o deus da guerra. Com isso, para adquirir o poder completo dele, Kinantian quis desperta outro espírito de baixo nível para sacrificá-lo, pois se fosse de classe alta ele
ele não ia conseguir o poder do deus da guerra, e agora com esse novo poder supremo ele vai treinar seu corpo para suportar esse poder completamente e com isso se tornar o ser mais poderoso desse mundo. E aqueles que entrarem em seu caminho para interromper seus objetivos serão dizimados. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista, conhecido como Ling, que estava prestes a ver seu pai lutar na grande competição de artes marciais. Seu pai era considerado um gênio dentro da geração mais jovem da sua família, considerado o mais forte. Porém, assim que a batalha inicia, ele é facilmente massacrado por seu inimigo e é ainda chamado de lixo do exterior. 6 anos após esses eventos, Ling frequentemente arrumava briga, pois os outros garotos sempre ficavam falando que seu pai era um lixo e devia logo sair da família Lin. Como ele não tinha conhecimento sobre batalha e não possuía nenhuma habilidade, ele não conseguia revidar e com isso era frequentemente espancado. Atualmente seu pai estava doente e passava seus dias procurando o elixir para curar suas lesões, mas não importava quantos consumia, não estava servindo de nada, e mesmo ele falando sempre para Ling não procurar briga por ser fraco, Ling não se importava e estava decidido a encontrar um modo de curar seu pai e com isso começar a treinar duro para ser o melhor na competição da família, e a única pessoa que apoiava ele era sua mãe. Com isso ele começa seu treinamento, pois em 6 meses vai iniciar a competição, pois o que ele mais quer é derrotar a pessoa que insultou seu pai e destruiu o nome da sua família, e com isso ele finalmente conseguiu chegar ao nível 3 do seu poder, mas ainda estava longe de chegar ao nível de poder dos seus inimigos. Pouco tempo depois, enquanto estava descansando em uma caverna, seu sangue se mistura com um misterioso líquido que faz com que ele chegue ao nível 4 do seu poder. Quando ele mergulha para ver o que estava acontecendo, ele acaba encontrando uma joia onde, quando ela é ativada, ele entra em um espaço com uma cópia dele mesmo, que começa a ensinar várias técnicas muito poderosas que ele pode aprender facilmente, e agora com a ajuda dessa joia ele vai começar a treinar e com isso fica muito mais forte para que na competição possa se vingar daquele que destruiu a sua família. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue em um abismo, conhecido como o Abismo do Demônio, que de acordo com a lenda houve o tempo que os demônios lutaram contra os humanos neste local, e com isso o rei demônio foi morto, porém isso nunca foi comprovado, e agora a história segue com o protagonista, conhecido como Yaoi, que acabou sendo morto, pois ele era considerado como um lixo por sua família. Com isso seu corpo foi jogado no fundo do abismo, porém é neste momento que o seu sangue se funde a um núcleo demoníaco. Por causa disso o rei demônio finalmente acorda, mas como ele não tem mais um corpo, ele dá sua base de cultivo para Yaoi, onde lhe dá uma nova oportunidade, e com isso espera que ele seja capaz de manter a paz deste lugar que era seu reino. Logo após isso Yaoi acorda, e rapidamente várias memórias do passado vêm à sua mente, onde nos tempos antigos houve uma batalha feroz contra o povo dos céus que invadiu este mundo. Naquele tempo o rei dos demônios ordenou que todos os demônios atacassem, porém mesmo os demônios ganhando houveram grandes baixas, e foi por isso que este local ficou conhecido como o Abismo do Demônio, e com isso a lenda que os humanos e demônios lutaram foi apenas uma mentira. Após esses eventos Yaoi descobre que sua força aumentou muito e ele fica bastante surpreso, pois ele não cultivava há 10 anos, pois seu irmão tinha chutado a sua cabeça e ele ficou como uma sequela mental. Mas agora, após absorver o poder desse poderoso núcleo, além de ser revivido, todo o seu corpo foi curado. Com isso ele está decidido que nunca mais vai desistir e vai fazer aqueles que insultaram ele e o feriram pagar por tudo, e agora Yaoi vai trilhar um novo caminho com o poder do rei demônio em seu corpo, onde ele vai cultivar esse poder para chegar ao topo desse mundo e com isso se vingar de todos que acabaram com sua vida.